Boa tarde, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje, segunda-feira, 21 de junho de 2021. Eu peço a todos que se encontram presentes aí, por favor, escrevam presente no chat, para que a gente possa depois contabilizar a presença de vocês, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ver processos e threads. Deixa eu só iniciar aqui minha máquina virtual, porque tem um programa em C, tá, que a gente fez, para mostrar como é que funciona, como é que funcionam as threads. Eu espero que você já tenha também, né? Instalado uma máquina virtual ou instalado uma partição com Linux aí para facilitar, né, o trabalho da gente, tá? Bom, enquanto a máquina inicia aqui, a gente vai relembrando o que é um processo, né? Um processo é uma abstração, tá, de um programa. Então, todo programa que a gente cria, ele pode gerar um ou mais processos. Peraí, professor, não entendi. Eu pensei que processo e programa fosse a mesma coisa. Não, não é exatamente a mesma coisa. O conceito pode confundir um pouco, tá? Mas vamos fazer a seguinte analogia. Imagina que você vai fazer uma receita de bolo, tá? Você vai pegar um bolo e vai fazer um bolo para servir no cafezinho de hoje à tarde, às 5 horas, né? Então, para fazer esse bolo, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma receita, essa receita pode estar num livro, anotada no caderno, ou pode ser de algum site da internet. Então, você pega essa receita, né, vai pegar os ingredientes, né, a farinha, os ovos, a manteiga, o fermento, tudo que mais você vai precisar para poder fazer esse bolo. E a gente pode dizer o seguinte, que a receita, propriamente dita, ela é o programa. Tá? Os ingredientes são as entradas do programa. E o ato de fazer o bolo é o processo. No caso, você é o cozinheiro, né? Você é o processador, você é que é a CPU, você é que está pegando todas as entradas necessárias, analisando o programa, né? E executando todas as instruções que estão lá. Tá? Então, você é o processador, a receita é o programa em si, e os ingredientes são os dados de entrada do programa. O ato de fazer o bolo, né, de bater a massa, esperar 5 minutos para poder a massa crescer um pouquinho, acrescentar os ovos, colocar o recheio, colocar no forno, tantos graus. Tudo isso aí é o processo. Okay? Então, o processo ele não contém somente o programa, contém o código do programa, contém todas as variáveis de entrada, todos os dados de entrada e todas as informações que são necessárias para que a gente execute um programa, tá bom? Então, essa é a diferença sutil entre processo e programa. Um programa ele pode ficar armazenado no disco. O processo nunca vai ficar armazenado no disco. O processo está sempre na memória RAM, na memória virtual ou no processador sendo executado. E essa abstração do programa chamado processo foi a que nos permitiu a gente criar a multiprogramação. A multiprogramação é o quê? É você ter vários programas na memória, vários programas em execução. Você abstrai esse conceito de programa nos processos e aí você pode carregar diversos processos na memória e aí se a sua CPU for executando uma parte de cada processo rapidamente, você vai ter a sensação, né, de que todos esses processos estão acontecendo em paralelo. Fazendo de novo aquela analogia do bolo, digamos que você é a CPU, você está fazendo o bolo, e acontece que lá no outro quarto, seu filhinho está assistindo, né, tá fazendo as tarefas, está assistindo a videoaula dele, e ele teve uma dúvida, né, fez uma pergunta: pai, como é que eu faço para responder essa questão aqui?
Então, o que é que você faz? Você está ali fazendo o bolo, você dá uma pausa, deixa tudo do jeito que está, lá na cozinha, corre lá para o quarto, vê com o seu filhinho qual é a matéria que ele está vendo. Ah, estou vendo história. Qual é a questão que você está vendo? Essa questão aqui sobre qual é o assunto, meu filho? É sobre Mesopotâmia. Ou seja, você salvou o processo anterior, que era fazer o bolo, carregou o novo processo, que é ajudar o seu filho que está com dificuldade para responder a questão, certo? E assim que você ajudar o seu filho, né, você tem que voltar para o bolo, senão o a massa vai desnumerar, ou se alguma coisa já estiver no fogo, pode queimar. Estão entendendo? Então, você interrompeu um processo de fazer o bolo, correu para poder tirar a dúvida do menino, que é um outro processo, né? Depois voltou para o processo de fazer bolo, e se o menino tiver outra dúvida, você vai lá e tira a dúvida do menino. Digamos que você é um pai muito eficiente, muito rápido, né? E você consegue fazer isso muito rapidamente. Faz um pouquinho do bolo, vai lá, tira uma dúvida, volta, faz o bolo, faz o bolo. Se você for rápido o suficiente, quem olhar de fora vai ter a impressão que você está fazendo as duas operações, né, os dois processos ao mesmo tempo. Tá? Isso aí nos dá uma falsa sensação de paralelismo, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Entendido? Bom, no Linux, a gente tem uma hierarquia de processos. Essa hierarquia de processos, ela não há. Opa, fechou aqui minha máquina? Não, fecha minha máquina. Voltou. A gente tem uma hierarquia de processos no Linux que não existe no Windows. Tá? No Windows não existe uma hierarquia de processos. Você não tem esse conceito de processo pai ou processo filho. Você pode ter no Windows um processo que você clona ele, gerador de processo, mas não há nenhuma ligação direta entre dois processos, né? De tal forma que você possa chamar de pai e filho. Inclusive, no Windows, se você tem um processo rodando, você gera um processo clone, o processo original pode ser encerrado e designar um outro processo qualquer que esteja em execução para gerenciar aquele processo clone que foi gerado, ou seja, passando a paternidade dele para outro. Tá? Então, você vê que não há uma hierarquia de processos no sistema operacional Windows. Já no Linux, não. No Linux há uma hierarquia de processos. Todo processo em execução, ele é filho de um processo que já está em execução. E o primeiro processo que começa toda a brincadeira no Windows é o init. Tá? Tanto é que quando você liga a máquina virtual ou uma máquina com Linux, o primeiro comando que você vê lá é o init, né? Init.d, é o init.daemon. Depois eu falo o que, são esses daemons, ou daemons, né? Conhecer daemons. Tá? São pequenos demôniozinhos. Né? Então, o primeiro processo que se inicia no Windows é esse init. E a partir do init, você vai criando uma série de processos fixos que vão formando uma árvore de hierarquia contendo todos os processos que estão em execução na máquina atualmente. Vocês conseguem ler aí o comando no terminal ou está pequenininho? Bom, já que ninguém respondeu, eu vou supor que está ok, né? Está conseguindo ler, certo? Então, veja bem, estou aqui na minha máquina, dá para ler, né, Lucas? Tranquilo, show. Eu tenho um comando chamado PS, deixa eu ver só o PS. O PS ele vai listar o processo em execução. No caso, ó, eu estou usando, eu digitei o PS, aí ele vai mostrar os processos que estão em execução para esse usuário, né? Que é o Bash. Tá pequena a fonte, é Marco Aurélio? Tá bom, vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Tá show agora? Beleza, tá ótimo. Então, são os processos iniciados por este usuário, no caso do Daniel, tá? Só um instante que tem gente entrando. Pronto. Já se eu digitar aqui o PS menos alto, eu vou ver ó, todos os processos que estão em execução na máquina. Olha só. Aqui do lado eu tenho o usuário que iniciou. Né? No caso, eu tenho o boot, né? Que é o usuário padrão, né? O administrador do sistema. Tá? Deixa eu rodar de novo agora a inteira. E a gente vê. Né?
Você tem o processo 1, foi iniciado por quem? Pelo root, né? Que é o superusuário do sistema. É o primeiro processo que foi iniciado. E aí você tem um monte de processos, cada um desses processos que foram sendo iniciados no sistema, eles são filhos do init, né? O primeiro processo que deu partida ao, a essa brincadeira aqui. Tá? E lá embaixo, aí eu vou ter o quê? Vou ter aqui o Daniel, ó, console, que é o programa que eu abri, console. O Bash é esse terminal, essa telinha preta que eu estou mexendo. Tá? E o próprio PS, né, ó, que é o processo 1685, é o próprio PS. Tá? Eu posso matar qualquer um desses processos aqui. Deixa eu abrir o Firefox. Vou ligar aqui o comando do Firefox. Aí eu criei um processo 1689. Só não abrir a janela, porque isso era aquecido. Pronto, olha aí. Abri o processo do Firefox. Tá? Eu vou terminar aqui. Então, se eu digitar de novo aqui meu PS, tá? Eu vou ver lá o Firefox rodando em algum lugar. Aqui, ó. O browser lançado, né? O Firefox. Tá bom? E aí, se eu quiser matar um processo, eu dou o comando kill e o ID do processo. Temos kill. No caso, eu quero matar o Firefox. Deixa eu botar aqui um kill all. Matar todos os Firefox que estão dentro. Pronto, matei. Tá? Se você ver, eu não tenho mais nenhuma janela do Firefox aberta. Tá? Terminado. O que é esse comando kill? Ele vai pedir, ele vai emitir um sinal do processo para que ele se encerre. Se o processo do Firefox não souber como lidar com esse sinal, ele vai ser imediatamente encerrado. Por isso que o nome é kill, vai matar o processo. Então é isso. Os processos são uma abstração, tá, do programa que nos permite enxergar, né, como os programas são executados na... Só uma pergunta aqui, Lucas Duarte. Se esses comandos são... Isso, é o gerenciador de tarefas, viu, Lucas? Mesma coisa, né? Task list, task queue, mesma coisa lá do Windows. Mesmíssima coisa, certo? Então, quais são os eventos principais que fazem com que um processo seja criado? O primeiro deles é, óbvio, a inicialização do sistema, né? Na hora que eu cliquei no botão para ligar o meu Windows, meu Linux, é o primeiro sinal para que o processo seja iniciado. Então, o init vai iniciar e, assim, uma sequência de processos filhos para que o sistema funcione. Outra coisa que pode iniciar um processo, uma execução de chamada de sistema, né? A gente já fez até um programa usando isso. A gente usou o for do Unix, né, do POSIX, para poder iniciar um processo filho ao nosso programa. A gente vai rever esse programa hoje todo, porque a gente vai incrementar ele com threads. A solicitação do usuário para criar um processo é a terceira forma de criar um processo. Inclusive, estamos aqui ao vivo vendo isso. Quando eu digito qualquer comando aqui, por exemplo, nano, eu vou criar aqui, deixa eu ver aqui, ls. ls é um comando, né, que vai iniciar um processo também que vai listar o que eu tenho aqui na minha pasta. Tá? Deixa eu botar aqui um ls-l. Pronto. Ó. Você vê aqui cada diretório, um diretório nada mais do que um arquivo especial. Se você vê aqui nessa tabela, né, aqui eu tenho um identificador desse arquivo, um inode. Então, todos os arquivos no Linux terão esse identificador. Aqui eu tenho as minhas permissões. Aqui eu tenho o usuário que criou, o grupo do usuário. Aqui eu tenho o tamanho do arquivo e a data, né, em que ele foi criado. Eu não me recordo se a data que ele foi criado ou foi a data que foi modificada. Eu não lembro, mas um diretório que eu tenho usado muito aqui nessa máquina virtual, esse programa. Se a versão LS vai acontecer isso, vou dar uma LS.
menos IL. Eu tenho aqui os arquivos que eu tenho, né? Aqui o inode, porque a estrutura de arquivo do Linux é dessa forma, né? Você tem tipo uma árvore, tá? Uma hash, e cada arquivo, é uma tabela, cada arquivo ele tem um índice, tá? E aí o que é um diretório? Um diretório é um arquivo especial que indica qual é o endereço, né, do arquivo que está lá dentro. Tá? Então quer dizer que meus arquivos que estão na pasta programas não estão dentro da pasta programas? A minha pasta programas, ela na verdade é um indexador, né, dos arquivos que eu quero salvar aqui nessa parte da aba. E aí quando a gente criou um link, vamos entrar aqui naquela pasta sistemas operacionais, vou dar um ls -il, eu vou ver um arquivo txt, né, que é um inode que eu criei aqui, ó, 15.711. 15.711. Eu criei um link naquela outra pasta lá, de apesar de ser um link, a gente viu que isso aqui é um link simbólico, é um arquivo separado, mas se eu entrar nessa pasta aqui, de link, né? Eu vou ver o arquivo txt, vamos ver o inode dele. Olha só, é o mesmo inode do arquivo que está lá em sistemas operacionais. Então, se eles têm o mesmo inode, significa que eles são o mesmo arquivo. Tá vendo? Arquivo.txt. Esse arquivo.txt está na pasta sistemas operacionais. E esse arquivo.txt está na pasta de link, da pasta dir, porque é um link. Ok? É um link simbólico. Né? Então, todos esses comandos que eu digitei aqui, eles iniciaram processos que usaram comandos do programa. Né? Tem um programa, tem uma rotina de biblioteca chamada CD, LS, tudo isso aqui são programas que vão gerar processos, que vão executar alguma coisa. Exatamente como aquele programinha que a gente elaborou, vamos ver aqui, programas, cadê? Processo C, tá aqui. Exatamente dessa forma, tá? Exatamente dessa forma. Deixa eu aumentar a fonte para melhorar. Tá? Então, tudo aquilo ali, quando eu abri o console, eu iniciei um processo que abriu uma janela para o console, que iniciou um processo filho, que começou a executar o bash, começou a perguntar quais são os comandos que eu ia digitar, e cada comando que eu ia digitando, ele ia fazendo um POP, ou seja, ia anexando mais um processo, uma árvore de processos, para poder executar, né, aqui nessa linha aqui, execve, vem aqui, está na linha 35 do nosso programa, e executar o programa que eu digitava, né, e rodando. Então, é assim que funciona. Tá? Então, o sistema operacional, basicamente, ele é um programão enorme em C, mal comparando, né, fazendo uma analogia bem rasteira. O sistema operacional, basicamente, é um programa C desse daqui, de processo que a gente fez. Obviamente, tomando muito mais cuidados, né, de para não gerenciar conflitos, para não gerenciar, né, parte de encerramento, liberação de memória e tudo mais. Então, é assim que funciona. Tá? Outra coisa que pode iniciar também o processo é o início de uma tarefa em lote. Você pode colocar tarefas, por exemplo, para um sistema de controle de estoque, né, de várias lojas, diversos estabelecimentos. Aí, no final do dia, você tem um processo que vai iniciar a tal hora, que vai verificar todos os dados de balanço de venda do dia para poder atualizar o estoque, né, do galpão central. Isso aí também é uma maneira de iniciar um processo. Já para encerrar um processo, a gente também tem quatro alternativas. Né? Pode ser uma saída normal, posso vir aqui, acabou, o processo encerrou sua execução, então chegou bem aqui, ele sai, né? Então, acabou, é uma saída normal. Pode ser um erro fatal, involuntário, ou seja, um acesso indevido à memória, uma divisão por zero, né?
gera um erro fatal, que encerra o processo. Pode ser uma saída por erro também, voluntária. Aconteceu um erro, eu não pude, bem aqui na linha 36, eu não pude, né, executar o que eu queria, isso aí tirou um erro, já que tirou um erro, eu voluntariamente, né, eu saio do processo, iniciado do processo. Inclusive, eu não botei aqui, né, mas algumas das minhas funções eu coloco. Pronto, aqui, ó. Isso aqui é uma saída voluntária por erro. Tá? Eu tento criar um fork, segura para acontecer um erro, eu não consegui criar um fork, isso aqui é uma saída voluntária. Ó, ixi, aconteceu um erro, estou saindo. Né? Outra maneira de eu terminar um processo, encerrar um processo, seria ele ser morto por outro processo. No caso, eu lancei aquele kill Firefox, né? Isso aí é um processo chamado kill, que ele vai mandar um sinal que vai matar o Firefox. No caso ali, o Firefox foi morto, né, por um outro processo, processo kill, e é algo involuntário no processo. Aí, cada processo, ele tem, como eu falei, o processo ele serve para quê? Para multiprogramação. Tá? Ele permite uma falsa sensação de paralelismo, de pseudo-paralelismo. Como eu falei lá do você fazendo bolo e auxiliando o seu filhinho que está com dúvidas lá na aula de história, né? Na videoaula lá, você vai lá tirar dúvidas e você vai você salva o processo, interrompe esse processo e depois você executa um outro processo. Isso faz com que o teu processo assuma três estados possíveis. Ele pode estar em execução, ou seja, ele está na CPU, ele está em execução agora, você está fazendo bolo, então o processo de fazer bolo está em execução. Aí o que acontece? Pode acontecer duas coisas. Primeiro, o seu filho chama, porque está com dúvida, aí você interrompe o processo de fazer bolo, e aí ele vai mudar de estado, né? Ele vai ter que sair da CPU, a CPU vai mudar o estado de fazer bolo, tá? E para o estado de ajudar o filho que está com dúvida. E nesse caso, quando você for ajudar o seu filho que está com dúvida, o processo de fazer bolo, ele vai estar o quê? Ele vai estar parado. Tá? E a gente diz que esse estado parado, esperando para ser executado, é um estado de pronto. Existe uma outra forma desse processo estar parado e não estar pronto. Por que o processo de bolo está pronto? Porque assim que você terminar de tirar a dúvida, ou achar que passou tempo demais lá tirando dúvida do seu filho, tem que voltar para continuar fazendo o bolo, porque senão vai demorar, a massa não vai ficar legal e tudo mais. O processo de fazer bolo ele pode ser retomado a qualquer minuto. Está entendendo? Por isso que ele está no processo pronto. E aí, quando você vier do quarto e for continuar fazendo bolo, ele deixa o estado pronto e passa para o estado de em execução. Qual é o outro estado em que um processo pode ficar parado e não estar pronto? É o estado de bloqueado. Isso acontece quando ele precisa de normalmente de uma entrada e saída, ou seja, ele precisa de algum dado, precisa de alguma coisa que não está disponível no momento. Então, ele tem que ser bloqueado para esperar que os dados que ele precisa estejam prontos para que ele possa retornar ao estado pronto, para daí seguir para a execução. Tá? Vamos fazer um exemplo. Você está aqui fazendo o bolo, está lendo a receita, está pegando os ingredientes, está fazendo tudo direitinho. Só que, num determinado campo da receita, local da receita, pode estar rasurado ou você não está conseguindo ler. Aí o que é que você vai fazer? Você vai bloquear o processo de fazer bolo para tentar encontrar essa receita em um outro lugar, para saber o que está escrito ali. Ou seja, está esperando um processo de entrada e saída. O processo de fazer o bolo vai ficar bloqueado. Passa do estado de execução para o estado bloqueado. Até que você consiga ver, resolver aquele probleminha, né? O que está escrito ali naquela parte da receita que está rasurada ou que está um pouquinho apagada, né? Vou tentar ver se eu acho essa receita na internet, ou em livro, ou em outro lugar. Então, o seu processo de fazer bolo está bloqueado. Ok? Então, são esses três estados que o processo pode assumir. Quem quiser ver esse estado, está na figura 2.2. Deixa eu ver qual é a página. Deixa eu abrir o livro aqui. Não, está meu livro. Tá?
Início. Não foi possível abrir. Ah, porque eu criei um link, né? O link está quebrado. Vou deletar isso. Só um instantinho, gente. Uma interrupção. Pronto, gente. Voltando, está aqui na figura 2.2, a gente tem o estado em execução, né? Então, você tem o estado em execução, bloqueado e pronto. Se o programa, se o processo está em execução, ele pode ir ou para o estado bloqueado ou para o estado pronto. Mas ele só pode voltar em execução se ele tiver no estado pronto. Então, no caso do nosso bolo, né, você vai procurar um pedaço da receita, você passa para o estado bloqueado. Assim que você descobre a parte que estava faltando da receita, você pode colocar o processo pronto e imediatamente ele passar para a execução. Mas ele não vai direto de bloqueado para a execução. O seu filho que está lá no outro quarto assistindo a videoaula cheio de dúvidas de história, provavelmente ele vai ficar um monte de tempo no estado bloqueado, né? Esperando que você vá lá ouvir o que ele tem a dizer para tentar tirar as dúvidas dele para ele conseguir progredir no trabalhinho dele. Tá certo? Bom, aqui na figura 2.6 a gente vê mais ou menos como é que funciona o escalonador. Você tem aqui os diversos processos de execução. O escalonador é justamente a parte do sistema operacional que vai ficar selecionando qual processo que está em execução neste momento. Tá? Digamos agora que você está fazendo o bolo, você tem dois filhos, né? Cada um assistindo a sua videoaula, com suas dúvidas, né? E que, digamos assim, além de ter que fazer o bolo, além de ter que tirar a dúvida dos dois filhos, você ainda vai pintar a parede da garagem. Tá? E vamos supor que você resolveu fazer isso tudo numa tarde só. Que afinal, seus filhos estão tendo aula à tarde, você quer fazer o bolo para o café das 5 e quer que a garagem esteja pintada até o final do dia. Tá bom? Então, são 4 processos aí ocorrendo ao mesmo tempo. E você é só uma CPU. Tá? Então, você tem que decidir quanto tempo você vai ficar fazendo o bolo, quanto tempo você vai ficar tirando a dúvida do filho 1, quanto tempo você vai ficar tirando a dúvida do filho 2 e quanto tempo você vai ficar pintando alguma coisa da parede da garagem. Você pode colocar um timer, né? Configurar no celular. O celular passa cada coisa por 5 minutos. Então, você passa 5 minutos fazendo o bolo, depois tira a dúvida do filho por mais 5 minutos, depois tira a dúvida do filho por 5 minutos, e depois passa 5 minutos pintando a garagem. Não necessariamente isso segue um ciclo. Tá? Cada processo vai ter uma prioridade. Digamos que o bolo, para que tudo saia perfeito, não queime, nem nada, você vai ter que executar o bolo por mais vezes, certo? Então, talvez você faça um pouquinho do bolo, vai tirar a dúvida do filho 1, volte para o bolo, vai tirar a dúvida do filho 2, volte para o bolo, vai pintar um pouco da parede, volte para o bolo, tá entendendo? E esse negócio, quem vai decidir, o escalonador decidir qual é o processo que vai rodar agora, nesse momento,
é de acordo com uma característica, um atributo que a gente chama de prioridade. Então, cada processo vai ter a sua prioridade. Tá? Então, processos com prioridade maior, eles têm a tendência de serem executados por mais vezes, para receber um pouquinho mais de atenção. Alguns exemplos de processos de prioridade, os de multimídia, né? Que são em tempo real. Então, se você está ouvindo música, o processo que toca a música, ele não pode ficar parado muito tempo, né? Senão vai começar a ocorrer falhas. Existem também processos que precisam executar de forma síncrona. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme, existem dois processos aí acontecendo. Um filme nada mais é do que uma sequência de imagens passando num frame rate determinado e um áudio tocando em sincronia com essa sequência de imagens. Então, se esses dois processos estão rodando de forma assíncrona, não estão legais, o que vai acontecer? Você vai ver, talvez, a boca de um ator falando e a voz não está saindo naquele momento, vai sair com um pouco de atraso, um pouco adiantado. Você já deve ter passado por uma experiência dessa e é horrível, é triste você tentar assistir algum filme, alguma série dessa forma, né? Um áudio desincronizado. Então, o processo de passar as imagens, o processo de tocar a música tem que estar bem sincronizado, para que tudo saia perfeito. Né? E, obviamente, eles vão ter uma prioridade um pouquinho mais alta, porque eles não podem atrasar, senão você vai perder parte do filme, vai perder parte do áudio. E a experiência de assistir aquele filme não vai ser legal. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de thread. Bom, se o processo ele é uma abstração do programa, a thread é uma abstração do processo. Tá? Gente, eu esqueci minha senha. Tudo bem, deu certo. Então, a thread está para o processo, assim como o processo está para o programa. Então, se um programa pode gerar vários processos, peraí, professor, como assim um programa só pode gerar vários processos? Cara, por exemplo, você tem uma receita de bolo, você pode pegar aquela receita de bolo e fazer 2 bolos, 3 bolos, vários bolos para aquela receita. Então, um único programa, ele vai poder gerar vários processos diferentes. Tá? E, da mesma forma, um processo pode gerar vários threads diferentes. Thread, a tradução de thread é fio. Certo? Então, uma thread é como se fosse um mini processo. É um processo dentro do processo. Tá? E aí, a gente pode fazer um programa com threads, por exemplo, quando a gente tem várias tarefas dentro de um programa, e essas tarefas, elas são meio que independentes. Sabe? Elas não vão... elas podem até contribuir uma com a outra, se comunicar uma com a outra, mas elas são um pouco mais independentes. Tá? Então, você pode pegar cada uma dessas tarefas, atribuir a uma thread, para que ela seja executada, e aí, da mesma forma que você tem a sensação de paralelismo com vários processos rodando na CPU, através da de programação, você vai ter a sensação de que o seu processo está rodando em paralelo, tá? Quando você distribui ele em várias threads. Certo? Vai acontecer a mesmíssima coisa. Ok? Então, você vai ter o seu programa com 4 threads. A thread 1 vai executar um tempinho, depois a thread 2, depois a thread 3, depois a thread 4. Você vai fazendo essa intercalação. Vai intercalar essas threads, dando a impressão que o seu programa está rodando em paralelo. E aí cabe uma observação. Tá? São umas seguintes dúvidas que a gente vai ter. Primeiro, a primeira grande coisa que acontece com o thread, que não acontece com o processo, é justamente o escalonador. Tá? A gente tem no sistema operacional o escalonador, que é o carinha, que vai ficar trocando o processo de tempos em tempos. Já com threads não existe isso. Eu não tenho como fazer essa interferência para dizer ei, thread, você já executou tanto tempo, agora, por favor, passa para a thread 2. Não.
O tempo de execução de cada thread você vai ter que estabelecer no seu programa. Então, cada thread vai ter que ser justa o suficiente para saber se ela já executou por tempo suficiente e pode passar a sua vez para uma outra thread. Ou seja, o escalonador de threads, quem tem que fazer é você no seu programa. Tá entendendo? Então, você tem que ter essa habilidade a mais quando for fazer o seu programa usando threads. Alguém perguntou sobre daemons. Daemons são processos que não são do usuário, tá? Eles ficam ali em segundo plano, esperando alguma coisa acontecer. Por exemplo, um programa, um processo que fica, vou chamar de programa não, vou chamar de processo, que fica esperando, ele fica ali na dele, dormindo, né? Esperando chegar uma mensagem de e-mail. E assim que ele recebe uma mensagem de e-mail, ele te envia uma notificação e coloca essa mensagem na tua caixa de entrada. Tá? Então, isso aí é um daemon. E a gente tem daemons, né? Para diversas coisas que acontecem automaticamente dentro do sistema. Tá? Você, inclusive, pode programar alguns daemons para algumas tarefas que você quer que aconteça periodicamente. Por exemplo, faça um backup a tal hora do dia, né? Copie tudo que eu tenho na minha pasta pessoal, no meu HD externo, certo? Então, o daemon serve para isso, para você ir organizando um pouco as coisas. Tá? Bom, então, thread é isso. Né? É uma abstração, tá? De processo. É uma maneira de você construir um pseudo-paralelismo para o seu processo. Tá bom? Vamos agora, então, para o prático, né? O blá, blá, blá teórico já ficou muito grande. Eu quero ver isso na prática, professor. Me mostrei como é que funcionam os threads em C. Por que em C, professor? Porque os sistemas operacionais são escritos em C, tá? Fica a dica. O Linux é feito em C, o Windows é feito em C, então, a maioria, a grande maioria esmagadora dos sistemas operacionais que você vai encontrar será escrito em C e não será escrito em outras linguagens, tipo Java. Professor, eu posso fazer um sistema operacional escrito em Java? Pode, mas vai ser uma tarefa muito difícil. Primeiro porque o Java ele tem uma coisinha que é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Que é o coletor de lixo. Então, de tempos em tempos, o Java roda o tal do coletor de lixo, né? E vai desindexando, né? Toda a memória que foi acumulada que não é mais necessária no programa. E o sistema operacional não pode se dar o luxo de estar executando um processo importante e de repente ser interrompido, né? Pelo garbage collection. Teve uma pergunta no chat. Deixa eu dar uma olhada de quem foi. Marco Aurélio, professor, existe algum limite na quantidade de processos e threads que a gente pode criar no programa? Não, não tem limite. Sua imaginação é o limite. Mas tem que ser bem balanceado, tá? Como eu te falei, as threads, tudo é uma questão de equilíbrio. Você pode querer criar várias threads para poder fazer o seu programa executar mais rápido, mas existe um ponto ótimo, tá entendendo? Existe um ponto ideal. Quando você ultrapassa esse ponto ideal, o seu programa vai começar a ficar até mais lento. Ou então não tem um ganho real, né? Não tem um ganho, não tem ganho por estar acrescentando mais threads. Tá bom? Então vamos lá. Cadê o meu arquivo de threads? Está aqui, threads.c. Vamos analisar aqui com carinho esse programa. E, de novo, ele é POSIX. Se ele é POSIX, você tem que usar o Linux. Tá? Não que não haja uma versão dessa para o Windows. Eu até encorajo vocês a tentar pegar esse programa e fazer a versão do Windows. Para eu trabalhar com threads no POSIX, no Linux, né? Que é um sistema POSIX, eu vou precisar dessa biblioteca aqui, pthread. Okay? pthread.h. Eu já vem instalado no seu compilador, não precisa instalar um pacote adicional. Além do mais, eu vou trabalhar também com stdio.h, que é a biblioteca padrão de entrada e saída do C, e a stdlib, né, que é a biblioteca que lida com
algumas coisinhas padrão também do C. Bem aqui nessa linha, eu estou definindo o número máximo de threads que eu quero. Estou criando aqui, no máximo, 10 threads, tá? Eu posso aumentar ou diminuir isso aí, se eu quiser testar alguma coisa. E aqui eu vou criar uma função. Essa função, veja que eu tenho que ser um ponteiro. Tá? Um ponteiro para a função. Essa função é o print hello, que é o que eu vou fazer é imprimir uma saudação, né? Olá, esta é uma saudação da thread tal, thread que eu criei. Ok? E agora a gente vai para o programa principal também. Toda thread que eu criar, ela tem que ser desse tipo aqui, ó. Thread underline T. Ela está nesse pacote, pthread. Então, toda thread ela tem esse tipo, pthread underline T. Aqui, obviamente, eu estou criando um vetor, né, um array de tamanho number of threads, né? E no caso aqui, que a gente definiu na 25, são 10. Estou criando 10 threads. Aqui é só um laço, né? Para ir até o número de threads que eu criei. Eu estou criando a thread número tal, vai aparecer esse printf na tela. E aí eu utilizo essa função, ó, create, cria thread, passando o endereço da minha thread, que eu criei, tá? Esse segundo parâmetro você pode deixar mudo. Aqui o nome da função que vai executar e aqui o parâmetro dessa função. Então aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho o parâmetro da função. Obviamente, se eu não conseguir criar essa thread, esse pthread date vai retornar zero. E, perdão, se eu conseguir criar, ele vai retornar zero. Se ele retornar qualquer outra coisa que não é zero, é porque eu não consegui criar. Eu estou pegando isso aqui no estado. Isso aqui é o meu gerenciamento de erro, tá? Estou fazendo aqui um gerenciamento de erro. Então, se eu não conseguir criar a thread, né, eu vou exibir a mensagem de erro e caio fora. Eu digo -1. Veja que eu estou sempre saindo, quando eu tenho um erro, com -1. Porque todo programa em C, quando ele executa bem e termina bem, ele retorna zero. Tá? Então, todo programa em C, se ele executou do começo ao fim, sem erro, ele retorna zero. Bem aqui, eu estou retornando -1, que é para avisar para o sistema operacional que alguma coisa deu errado. Eu estou dando esse código -1. Ok? Então, vamos lá. O que é esse programa? Nada mais do que um laço que cria 10 threads e manda executar cada um desses threads, ela vai executar esse programa print hello e vai só escrever na tela. Essa é uma saudação. Eu não consigo falar isso. Saudação da thread e tal. Vamos ver esse bichinho rodando. Como é que eu faço para compilar? GCC menos o thread. Threads. Threads.c. Não, vou botar logo a biblioteca. Precisa dessa biblioteca. LPthread. Escrito certo, LPthread. E agora o arquivo que eu preciso. Threads.c. Pronto, compilou. Deu um erro aqui, não é erro não, só uma aviso, né? Estou passando um inteiro, né? Como um void, mas tranquilo. Não deu erro, compilou tranquilo. E agora eu vou rodar no programa Threads. Deixa eu rodar no outro console, que está com a letrinha maior, né? Vou dar um clear. Pronto. Deixa eu ir lá para CD, dois pontos, sair do link. Vou sair do dia. Beleza. Deixa eu remover threads. Remover o threads. Então, cadê? Então, agora eu vou compilar de novo. GCC, né? Threads. Menos LP-thread. Cadê a thread? Não, deixa eu botar logo aqui. Menos LP-thread. Tá junto. LP. Eu acho que essa é a maneira correta, né? Vou compilar dessa maneira correta. Beleza. Compilou? Compilou, tá ali. Olha só, tá aí, olha aí, cara.
Criei a thread 1 na função main, criei a thread 2, a thread 3, ixi, comecei da zero, né? Foi mal. Criei a thread 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 9. Observe que as minhas threads não são executadas em ordem, tá? Cada thread ela vai receber uma tarefa para fazer, vou chamar aquela mesma função. E aí elas vão ser executadas em determinado momento e não necessariamente na ordem que eu as criei. Tá? Então, por isso que elas não saem na ordem que era nova. São bem malucas. Entendido? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Vocês veem nesse código que eu criei que elas estão fazendo somente uma função, que é essa print hello. Mas é porque eu quis fazer assim, eu coloquei no laço. Tá? Mas você pode mandar cada thread, se eu criei 3 threads, se eu tenho 10 tarefas no programa para fazer, eu posso, cada uma das minhas threads, fazer uma dessas tarefas. Tá? O Marco Aurélio está perguntando, quando é que eu sei que eu devo usar uma thread ou um processo? O processo você já usa, né? Quando você roda o seu programa, você já criou um processo. Tá? O Marco Aurélio acha que os conceitos de thread são bem parecidos. São, mas para tirar essa confusão, Marco Aurélio, é o seguinte, lembre-se que processo é uma abstração de programa. Tá? Thread é uma abstração de processo. Processo, ele executa ele roda um programa. Né? Um processo é um programa em execução. Tá? E a thread é o quê? É parte de um processo em execução. Se eu fizer um processo com uma única thread, elas vão ser sinônimos, praticamente. Tem um processo com thread. Agora, eu posso pegar esse processo, se esse processo tiver 2, 3, 4, 5 tarefas diferentes, especialmente se as tarefas não interferem uma na outra, você pode criar 1, 2, 3, 4, 5 threads diferentes e cada uma executar essa tarefa. O que é que eu chamo de tarefa? Pode ser a função. Digamos que você fez um programa, escreveu em C, e esse seu programa vai fazer 5 chamadas da função. Certo? Se essas chamadas da função de são independentes, você pode atribuir a cada uma thread. Então, elas vão executar praticamente em paralelo. Se você não fizer isso, vai executar em sequencial. Tá? A primeira chamada de função, a primeira função a ser chamada é a que aparece primeiro lá no código. Né? Depois, a segunda chamada de função vai ser a segunda que aparece lá no código. A terceira chamada de função vai ser a terceira que aparece lá no código. Se você fizer que nem a gente aqui, você tem 5 chamadas de funções. Se você criar 5 threads, elas vão executar praticamente em paralelo, de forma intercalada. Thread 1, thread 2, thread 1, thread 3, thread 1, thread 4. Então, você tem uma sensação de seu paralelismo, e aí o seu programa pode executar até mais rápido. Tá? Tem um melhor desempenho na execução. Certo? Mas usar thread é meio que uma arte, tá? Então, você vai descobrir com o tempo e com a experiência. Até porque se você usar um número muito grande de threads, você pode ter o efeito contrário. Ao invés de você ganhar em desempenho, você acaba perdendo em desempenho. Vamos misturar um pouquinho as coisas, bora misturar aqui os processos de threads. Né? Eu tenho aqui o arquivo processos.c, que é aquele que a gente usou na aula anterior, que a gente cria um processo, tem aqui, né? Eu crio um for, eu abro um processo novo, aqui eu tenho um processo feed, e aqui eu tenho um processo file. Tá? Obviamente, dentro desse processo filho, eu podia criar outros processos, não tem problema nenhum. Mas agora, o que, é que esse processo vai fazer? Eu modifiquei aquela linha que fazia aquele programa print. Lembra como é que ele funcionava? Bem aqui, eu chamava o print. Era um programa que só imprimia uma besteirinha, né? Deixa eu abrir o programa print. Era está aqui, ó, esse programa print. Ele só dizia, executando o programa tal, com os parâmetros que foram passados, e imprimia os parâmetros e imprimia o ambiente que ele estava. É só isso que ele fazia. Aí eu modifiquei o processo .c para acrescentar esse printf perguntando qual o programa que eu devo executar. Então, a partir de agora, o meu printf, o meu processo, o meu programa processos, ele vai executar qualquer programa que eu
quiser, tá? Qualquer um. Então, vamos lá. Eu vou fazer ele rodar o programa de threads, certo? Tá ali compilado, né? Processos. Tá aqui, ó. Este comando é feito no processo 2371, que é essa linha aqui. Tá aqui, ó. Este comando é feito no processo 2371. Foi o primeiro comando que foi executado, né? Id do pai, 2371. Este comando é feito no processo 2372. Isso aqui é porque ele criou o filho, né? E agora está executando o filho. Processo 2372 e iniciado. Isso aqui é aquela variável C, que é global. Você lembra que eu executei ela como exemplo para mostrar que, mesmo uma variável sendo global, eu posso alterar o valor dessa variável no processo filho, mas o processo pai não vai enxergar essa alteração. Porque os dois processos, pai e filho, eles compartilham, tá, o código, mas cada um vai trabalhar com suas próprias variáveis, seus próprios argumentos. Tá? Então, toda mudança feita no processo filho não será refletida no processo pai. Por isso, no final, a variável C no processo pai vai continuar com o mesmo valor. Agora ele pergunta, qual é o programa que eu devo executar? Eu vou colocar o programa de threads que a gente acabou de compilar. Threads. Pronto, tá aqui, ó. Chamei, criei a thread 0, thread 1, a thread 2, a thread 3, até a thread 9. Cada uma das minhas threads foi executada. Veja só que a ordem já foi diferente, né? Já tem uma outra ordem, não sei como perceber qual é a ordem que é criada. Tá? Depois, isso aqui, o valor da variável C, no processo pai continua sendo A. E aqui, para encerrar no processo pai, encerra seu processo, só mostrando o seu ID, o seu identificador. Tá? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Não, né? Pois é, o que eu tinha para falar com vocês hoje para esse processo é isso. Tá? Eu peço que vocês continuem a leitura do capítulo 2, certo? E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais. Eu vou colocar esses códigos que eu fiz lá no CIDA. E eu peço que você dê uma olhada nele, faça uma brincadeira, vão brincando, tá? Vão tendo ideias, fazer outras coisas, criar novos diretórios, criar links, criar outras coisas, criar threads. Uma brincadeira bacana tentar calcular, sei lá, o fatorial do número n, né? Você usa threads. Como é que você pode fazer isso? Fatorial tem duas maneiras da gente calcular, né? Ou recursivo ou iterativo, né? Fazer a iteração no vetor, não é isso? Né? Então, se você for fazer iterativo, você pode, por exemplo, dividir um vetor em três. Pronto, vamos calcular aqui o somatório, né, de um array. Tá? Vamos pegar todos os inteiros, fazer um vetor de 1000 inteiros. Ó. Um vetor de inteiros de tamanho 1000. Você preenche com valores aleatórios e manda calcular o somatório dos valores, né, dos valores que estão lá dentro. Né? Então, se o seu vetor tem tamanho 1000, você pode dividir ele em 4 vetores de 250, né? E pedir para cada thread calcular o somatório desses vetores menores. No final, você pega o resultado e soma tudo. Tá? Essa é uma maneira de você fazer com thread. Tá? Então, vamos pegando isso aí, vamos fazendo as brincadeiras, certo? Depois, quem quiser gravar um vídeo mostrando essas brincadeiras e quiser mostrar para a turma, fala comigo, passa tudo para mim, que eu posto no Cigarra para uma vez, tá bom? E é isso aí, quero agradecer a presença de todos, um grande abraço e até quarta-feira, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.